Antes de mais nada, eu quero desejar um dia mais que abençoado a cada um de vocês e repleto do amor de Deus e dizer para vocês, gente, que acabou de explodir uma bomba pesadíssima na imprensa. Prestem atenção, uma bomba envolvendo o governo Lula, que estourou em um dos maiores jornais do país e desta vez nem eles conseguiram esconder. Eu tô falando da Folha de São Paulo, aquela velha aliada de sempre que soltou um editorial pesadíssimo, uma crítica como há muito tempo não se via contra o governo. E eles finalmente foram obrigados a admitir que tem algo muito mais grave vindo aí. Algo que o próprio governo tentou abafar por tempos, mas agora vai vir à tona. E o que saiu nesse editorial pegou até aliados de surpresa. Eles tentaram segurar, esconder, mascarar, mas não deu não, viu, gente? Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar tudo. E quando a crise bate no ventilador, nem a velha imprensa, né, consegue mais proteger, porque a coisa tá feia. E se até a Folha tá jogando a toalha, imagina o que está por trás disso. Com certeza é muito pior do que eles vão mostrar. Mas eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia para vocês. E ainda tem uma vergonha que bateu de frente nas redes sociais. A velha passadora de pano, Miriam Leitão, ou seja, Amélia, perdão, gente, Amélia na época da ditadura, tá? Tem essa história ainda, que passou a maior vergonha ao vivo e tentou manipular mais uma vez a opinião pública. Mas desta vez foi corrigida de maneira pública para todo mundo ver, passou vergonha histórica. Ela foi desmentida até mesmo pelo próprio dono do que ela estava falando da matéria, que no caso é o senador Sérgio Moro. Eles tentaram jogar mais uma mentira pesada nas costas da direita, só que desta vez o tombo foi na frente de todo mundo. E segura aí, porque ainda tem mais bomba vindo diretamente do STF. Acabou de explodir uma bomba gravíssima no Brasil e dessa vez veio direto de dentro do Supremo. Presta atenção, viu, gente? Um dos maiores ministros do STF falou que não devia e deixou o Brasil inteiro revoltado. Durante uma entrevista na Rede Globo, o ministro simplesmente escancarou tudo, as intenções deles e sobre a justiça e perseguição. Mas presta atenção que não é só isso não. Tudo girou em torno daquele episódio que parou no Brasil, no 8 de janeiro, do suposto golpe. E o que ele disse sobre isso mostra que eles não querem esquecer. A verdade é que eles querem vingança. E mais uma bomba vindo diretamente da Casa do Povo, a Câmara dos Deputados. Mas desta vez, segundo informações, os ministros do STF ficaram furiosos, principalmente os ministros do TSE, né? Um deputado conservador e aliado de Bolsonaro botou para quebrar e puxou uma proposta que pode mudar o rumo das eleições no Brasil inteiro. É isso mesmo. Prestem atenção, avançou forte, já está na CCJ e pode acabar de vez com a farra. Também vou trazer todos os detalhes e destaque dessa notícia para vocês. Só não esquece de compartilhar com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. E já vamos começar com um vídeo que eu separei para vocês que tem a ver com esse ministro do STF. Eu não sei se ele esqueceu que estava sendo gravado, se é pura vaidade, mas a verdade é que ele entregou de bandeja todo o sistema. E o advogado de Bolsonaro, Jeffrey Chicchini, fez uma análise perfeita da fala desse ministro. E no caso, o ministro é Luiz Roberto Barroso. E o que ele disse realmente vai chocar vocês. Prestem atenção nesse vídeo, gente, do começo ao fim, em cada fala do advogado, para vocês entenderem o que está por trás disso. E que, sem querer, na verdade, Luiz Roberto Barroso entregou de vez todo o sistema e mostrou que pacificação é a última coisa que eles querem para o nosso Brasil. Só assista esse vídeo, porque vale muito a pena. Barroso quis dar um recado para o Congresso Nacional e acabou dando mais um tiro no pé. Em entrevista fornecida para O Globo, mais uma vez, Barroso diz: anistia é perdão. E o que aconteceu no 8/1 é imperdoável, diz Barroso. Vejam, o presidente do STF querendo dar recadinho para o Congresso Nacional.
se vocês aprovarem a anistia, ela vai chegar aqui e nós, Supremo dos Supremos, vamos declarar essa lei da anistia inconstitucional. Esse foi o recado que o Barroso quis dar. Porém, ele acabou criando mais um motivo de impedimento para participar de futuro julgamento dos casos de 8 de janeiro. Por quê? Código de Processo Penal, artigo 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que, inciso 3, tiver ele se pronunciado de fato ou de direito sobre a questão. O que está acontecendo? Está acontecendo que os ministros, eivados de vaidade de aparecerem em entrevista, vejam essa foto, olha só que estilosa, no site do O Globo, né? Veja, isso mexe com eles, ele acaba se pronunciando sobre o caso 8 de janeiro. E como ele é ministro do STF, esse caso, em algum momento, pode chegar para ele. Lembrando que o processo do Bolsonaro, o processo dos Kid Preto, o processo do Felipe Martins, todos esses processos têm acusação de 8 de janeiro. E sabemos que, havendo qualquer divergência na primeira turma, esse caso, ou melhor, esses casos, terminarão no pleno. E o Barroso poderá participar do quórum estendido de votação no pleno. Barroso, que já disse, nós derrotamos o bolsonarismo. Barroso, que agora disse que esses casos de 8 de janeiro são imperdoáveis. Como que ele vai presidir o tribunal que está julgando esses casos? Vejam, a gravidade disso, o presidente de um tribunal que está julgando casos de 8 de janeiro, está dizendo que são casos imperdoáveis. Por óbvio que o presidente tem influência sobre a análise do tribunal. E quando esses casos forem para o pleno, só terminarão no pleno, ele não vai poder participar. Porém, sabemos que o Zanin não poderia estar participando também, o Flávio Dino também não poderia, o Alexandre de Moraes também não poderia. Agora, ele, Barroso, não vai sobrar juiz aqui. Se levássemos ao pé da letra o que diz a lei. Obviamente que estamos em um tabuleiro onde as peças são deles e as regras são deles, mas nulidades eivadas seguidas de nulidades nesses casos de 8 de janeiro. Hoje, o presidente da Suprema Corte dizendo no Globo: nós, STF, mandamos no Brasil, mandamos no Legislativo, mandamos no Executivo e a última palavra é nossa. Essa matéria expôs mais uma vez que esse processo é um jogo de cartas marcadas e que não estamos em uma democracia, em um Estado de Direito. É um país de um único poder que manda sozinho e manda por último. É isso aí, gente. Mas vocês acham que foi só Luiz Roberto Barroso? Lógico que não. Eles estão de todas as maneiras querendo calar todos aqueles que são a favor da anistia. A gente já sabe por quê, né? Porque se aquelas pessoas puderem dar entrevistas e forem livres para contar a verdade, vocês já imaginaram quanto peixe grande vai cair? Em falar em peixe grande, envolvido até o pescoço, foi o caso de Flávio Dino, com as imagens que a gente não viu até agora, que foram apagadas segundo o ministro, partiu com tudo para cima, sabe de quem? O líder do PL, Sótines Cavalcante, só porque ele bate de frente e exige a PL da anistia. Mas vocês acham que o deputado de direita ia deixar barato? É lógico que não, né, gente? Prestem atenção o que disse o deputado Bibo Nunes e logo depois também ele, Magno Malta, o senador revoltado com essa atitude de Flávio Dino. E ainda hoje, não percam, tem uma solução para tudo isso. A farra pode estar acabando. Mas antes, prestem atenção neste vídeo. Segundo o deputado Bibo Nunes, é muita ousadia do ministro comunista Flávio Dino querer tirar a satisfação das atitudes do líder do PL, Sótines Cavalcante.
E ainda disse mais. Vejam o que disse Bibo Nunes. Você acha que ele se fez de rogado? Que ele não ia bater de frente com o ministro? Ah, você se enganou. Olhem o que ele falou. Estou aqui no Salão Verde, onde hoje o dia promete. Começando na segunda-feira, tem feriado na quinta. Eu quero saber, e vou intimar na tribuna da Câmara, o ministro do STF, Flávio Dino, como ele ousa, essa ousadia, que é um certo desaforo, querer cobrar posicionamento, atitudes, atos, posições do líder do PL, Sóstenes, que é o seu primeiro vice-líder. Como é Essa que é semana, isso? o ministro Flávio Dino deu 48 horas para que o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, preste esclarecimentos sobre declarações relacionadas a um possível descumprimento das regras que garantem a transparência no pagamento das emendas de comissão. Tá achando que o quê? Fica na sua. STF é aí. E aqui é o Legislativo. Lembrando que quem faz as leis somos nós. E vocês julgam, mas quem faz as leis somos nós. Respeito de ambas as partes. É o mínimo. Bom, aqui foi a Câmara dos Deputados, o deputado Bibo Nunes, que não se fez de rogado, mas agora vai ser o senador Magno Malta, que vai esculachar, escancarar com este absurdo. Lembrando que é lá no Senado, se tivesse corajosos senadores mesmo, se a Alcolumbre não estivesse do lado da esquerda, como foi no passado e agora não está sendo diferente, já teria resolvido isso, né, gente? Porque é só com pedido de impeachment. E Magno Malta vai escancarar a verdade. Só prestem atenção no que disse o senador. Ele já cansou, ele foi pro tudo ou nada, tá revoltado com Flávio Dino. Vejam, gente, só assista esse vídeo. Eu acabo de ler na imprensa que o ministro Flávio Dino vai chamar o senador Sóstenes, convocá-lo, sei lá, para que ele explique o que ele tem falado em defesa da anistia dos presos do dia 8, no seu espaço, enquanto lhe é permitido, né, ministro Flávio Dino, pelo artigo 53, pelas suas falas, enquanto deputado federal e na condição dele de líder do PL. Eu acho que ao Sóstenes, o método que vocês têm usado de intimidação, para ele não serve. Não tem se mostrado um frouxo, aquele que baixa a cabeça e se intimida com os arroubos de vocês aí no Supremo. Com seus arroubos. Aliás, o que esperar de um aluno, né? De um discípulo de Lênin? Os arroubos e a intimidação. Chama Sóstenes mesmo. E ele vai explicar. Chama mesmo. Ele não vai curvar a cabeça para você 1 minuto. E vai lhe falar e verbalizar todas as verdades que ele tem falado com relação a tudo que está acontecendo. Acordos feitos, desfeitos, acordos desfeitos, feitos, desfeitos pelo presidente da Casa, Hugo Mota, conjuntamente com o Supremo, também com o Senado. A gente sabe como está funcionando essa coisa. Mas não me surpreende. O que me surpreendeu foi abrir e ver na imprensa que ele chamará o Sóstenes. Mas o resto, nada novo. Esse esquema e essa maneira e esse modo operandi ditatorial e intimidador já virou uma prática. Na democracia relativa, não é mais. Nessa ditadura que o Brasil está vivendo. O Sóstenes vai te responder. Gente, com certeza o deputado Sóstenes Cavalcante não vai deixar barato. Ele não costuma se dobrar a ministro do Supremo, não, viu? Principalmente o ministro Flávio Dino. E agora, gente, vocês lembram que eu falei para vocês, tem uma passadora de pano de Lula, Miriam Leitão, que sempre, mas sempre tenta de alguma maneira dizer que as coisas estão bem no governo Lula, tipo a inflação não tá tão ruim, tudo é culpa do Bolsonaro, passou uma vergonha histórica. E ainda tem uma pesquisa mostrando que Lula já derreteu, já não tem mais o que fazer. E agora vejam esta notícia de Miriam Leitão. Miriam Leitão recebe checagem no X e correção de Sérgio Moro. Olhem que vergonha. A jornalista fez publicação sobre o caso envolvendo a prisão de Collor na Lava Jato. Vale lembrar que Miriam Leitão é uma das anistiadas, viu, gente? Na época da ditadura, viu?
envolvida com crimes gravíssimos, não é essas coisas do 8 de janeiro não, tá? Pois bem, uma publicação da comentarista da Globo News, Miriam Leitão, na rede social X, na qual a jornalista fala sobre a Operação Lava Jato, recebeu uma checagem. Leitão aborda a diferença entre o caso do ex-presidente Fernando Collor, preso recentemente no âmbito da extinta operação, e os demais réus, que foi preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes do STF. Aspas, em primeiro lugar, o caso de Collor não nasce em Curitiba, portanto, o entendimento do vice identificado pelo STF nos processos que envolvia uma relação promíscua entre o Ministério Público e o juiz do caso, o senador Sérgio Moro, não se aplica a esse processo. Desde o começo, o ex-presidente está sendo julgado em Brasília pelo fato de que era senador. O Collor foi denunciado pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, em 2015, disse a comentarista. Mas aqui a checagem contradita ao post de Leitão observado que, aspas, comprovantes de depósito em dinheiro na conta de Collor foram encontrados no escritório de Alberto Youssef, em busca autorizada pelo juiz Sérgio Moro, sendo esta a origem da investigação, fecham aspas. Ex-juiz da operação, Moro também se manifestou sobre essas colocações e acabou com essa petista. Aspas, comprovantes de depósitos em dinheiro na conta de Collor foram encontrados no escritório de Alberto Youssef em busca por mim autorizada. Sendo esta a origem da investigação, não procede, portanto, sua afirmação de que o caso não tem relação com o trabalho de Curitiba é falsa. Tá aqui, gente, olha. Passou vergonha, foi desmentida, mas vocês sabem, né? Ela sempre passando pano para a Lula, mas agora ninguém mais está aguentando passar pano para a Lula. Olhem o que diz este vídeo em um jornal de viés esquerdista. Em plena Rede Globo, gente, prestem atenção o que eles vão falar aqui sobre o governo Lula. Prestem atenção. Tá aqui, a gente está mostrando a avaliação da atuação do presidente Lula na avaliação do mercado financeiro. Na pesquisa Genial Quest, 88% avaliam o governo Lula, a atuação do Lula, como negativa. No caso do Haddad, essa avaliação negativa é de 58 pontos. E no caso do Galípolo, é de apenas 8. Ou seja, o mercado claramente rejeita Lula, o mercado piora significativamente a avaliação de Haddad. É a primeira vez que esse número do Haddad aparece desta maneira negativo. Tá. É lógico, né? Se ela tivesse aqui, ela ia dar uma desculpa. Ah, não, mas é porque tá bom, mas tá ruim, tá bom, mas tá ruim. Que tá bom, mas tá ruim, Miriam Leitão? Ela que bate todas as teclas, não tem anistia, foi uma das anistiadas. E com crime grave, viu, gente? Gravíssimo mesmo, viu? Crime aí, ó. Vocês não têm nem ideia, não tem nada a ver com os presos do 8 de janeiro, não. Mas é o que eu disse para vocês. Vamos lembrar que tudo começou no TSE. Eles avançaram, tudo por causa das eleições, porque eles gostariam que Lula fosse o presidente. E se eu te disser que um deputado corajoso está tomando uma decisão que já está na CCJ, pronto a ser aprovado, e que pode acabar de vez com tudo isso que eles estão fazendo no Brasil... É isso mesmo. Olhem esta ótima notícia para a direita no Brasil. Projeto que limita poderes do TSE avança na CCJ da Câmara. A decisão revela a necessidade de conter a atuação ativista da Corte Eleitoral. O deputado federal Capitão Alberto Neto, do PL, deu parecer favorável ao projeto que propõe revogar a competência do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, para editar resoluções. A proposta tramita na comissão da CCJ. De autoria dos deputados Marcel Van Hatten, do Novo, e Gilson Marques, do Novo, o projeto busca limitar a capacidade normativa do TSE. O texto surge em resposta à resolução da Corte que regulamentou o uso da inteligência artificial nas eleições municipais de 2024. A resolução também contesta e proíbe o uso de deepfakes em propaganda eleitoral e autorizou a retirada de conteúdos que comprometem a integridade do pleito. Os deputados do Novo classificaram essas medidas como usurpação da competência legislativa e do Congresso Nacional. Segundo o capitão Alberto, relator da ação no TSE, ao expedir instruções e resoluções, muitas vezes eles acabam legislando sobre matérias eleitorais, extrapolando e usurpando competência privativa do Congresso Nacional para legislar.
Além disso, o deputado destaca que a revogação aumenta a segurança jurídica e elimina potenciais conflitos. Entre resolução da Corte e a legislação eleitoral vigente, para ele, restringir a atuação normativa do TSE é essencial para impedir que o tribunal crie normas que alcance geral e abstrato. Vale lembrar, gente, que é toda hora uma lei, né, na época das eleições. Mas se vocês perceberem, tudo para prejudicar a direita. Não poderia dizer que Lula era amigo de Ortega, que Lula era amigo de Maduro, e depois Lula trouxe Maduro com um tapa na cara do povo brasileiro. Foi isso que ele fez, com tapete vermelho. Não podia falar nada de Lula, mas de Bolsonaro eles espalharam as maiores mentiras, as maiores fake news. E tá tudo bem. Então, gente, esse projeto é muito importante e se for aprovado, pode realmente mudar tudo nas eleições. Mas e vocês? Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam deste projeto. Vocês acham que pode avançar e que pode sim mudar as eleições? E também deixe aqui o que vocês acharam dessa fala de Luiz Roberto Barroso. Gente, é muita hipocrisia, né? Mas quando a coisa fica tão séria no governo Lula e no STF, que até mesmo a imprensa que passava pano agora resolve jogar a toalha, é porque as coisas devem ser muito pior do que a gente imaginava. E eu estou falando de uma matéria que eu vou trazer agora para vocês, que acabou de sair, que segundo informações, os ministros do STF e também o governo Lula não gostaram nem um pouquinho. Se até mesmo a Folha está jogando a toalha, é porque a situação é muito pior do que a gente imaginava. Olhem isso. Folha critica orçamento paralelo no governo Lula e alerta para risco de colapso fiscal para 2027. Em um editorial do jornal denuncia manobras do governo para expandir gastos públicos e adiar ajustes, o que pressiona a inflação, juros e dívida. O editorial publicado neste domingo, dia 27, no jornal Folha de São Paulo, fez uma crítica à política fiscal do governo Lula e afirmou que, apesar das restrições orçamentárias, o governo tenta manter a expansão dos gastos públicos por meio de mecanismos heterodoxos, como já ocorreu em gestões anteriores. E ainda diz mais, que a prática foi identificada em auditoria recente no Tribunal de Contas da União. A auditoria apontou ao menos 4 fontes de receitas que não são recolhidas à conta do Tesouro Nacional e o uso de recursos de natureza financeira para custear despesas correntes. Ou seja, viagens, tudo isso que a gente vê, né? Porque só em Roma, gente, não foi uma comitiva, não. Foi uma excursão com o meu e com o seu dinheiro. Agora, vocês já imaginaram o que vai acontecer em 2027? Que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil. E que Bolsonaro volte a ser o nosso presidente. E ainda assim vai ser muito difícil, porque segundo a Folha de São Paulo é colapso total financeiro em 2027. Mas se o PT, a esquerda, continuar no poder, aí podemos já começar a ir para as ruas procurar cachorro, porque vai ser igual Venezuela. Infelizmente, gente, é isso que está acontecendo. Bom, eu vou ficando por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, agradecendo cada um de vocês, pedindo para vocês curtir, compartilhar, comentar, porque além de ajudar o meu trabalho a crescer, você fortalece a política no Brasil, que vem sendo tão perseguida. Até um próximo encontro!